Bom dia, vamos fazer uma revisão teórica de circuitos, né? Para poder abordar a disciplina de modelagem, tá? Então, basicamente, vamos revisar alguns conceitos de circuitos, né? Equações diferenciais de circuitos e, bom, algumas coisas sobre função de referência, tá bom? Então, a primeira coisa deixar claro aqui, vamos trabalhar com tensão com a variável u, tá? Não com a variável b, tá? Então a variável u vai ser para a tensão elétrica. Durante a disciplina vou trabalhar com essa variável u, tá? Porque a variável b de tensão a gente vai usar para a velocidade de sistemas mecânicos, tá? E, bom, minha corrente continua sendo corrente, né? Corrente, tá bom? Então vamos começar obtendo equações diferenciais dos circuitos, né? Do circuito elétrico. Imaginem que temos um capacitor, temos um indutor, um resistor, outro capacitor, né? Resistor, né? Aí, e aqui imaginem que temos uma fonte de corrente, né? Aí, ok? Fonte de corrente I, capacitor 1, capacitor 2, indutância L, resistência R1, resistência R2, né? Aqui vamos definir a tensão 1 e aqui vamos definir a tensão 2, tá? Então o objetivo aqui é obter equações diferenciais daquele sistema, né? Daquele sistema elétrico. Ou podemos trabalhar com nós ou podemos trabalhar com malhas, certo? Mas a malha a gente trabalha de forma parcial, não trabalhamos com a malha completa, tá? Trabalhamos com malhas entre pontos, ok? Bom, vamos começar vendo elementos armazenadores, tá? Nos sistemas eléctricos temos elementos armazenadores que são os indutores e os capacitores, né? Os indutores armazenam energia em forma cinética e os capacitores armazenam energia em forma potencial. Então, o número de armazenadores define a quantidade de equações diferenciais que vamos obter, tá? Ou o grau total das equações diferenciais. Por exemplo, aqui temos três armazenadores. Então podemos ter três equações diferenciais de primeira ordem, ou podemos ter, por exemplo, uma de segunda ordem e uma de primeira. Aí as duas somam 3. Ou podemos chegar a uma equação de terceira ordem. Terceira ordem fazem 3 armazenadores. Mas, enfim, seja como for, a somatória da ordem das equações vai dar um número de armazenadores. Nesse caso tem que ser terceira ordem. Pode ser 3 sistemas de primeira ordem, pode ser uma equação de segunda ordem, outra equação de primeira ordem, ou pode ser uma equação de terceira ordem. Tá? Ok? Normalmente, quando temos um elemento em paralelo, aqui tem um elemento, aqui tem um elemento, aqui tem um elemento, tem um elemento, a gente trabalha por nós, tá? Então aqui vamos definir as correntes, né? Vamos definir essa corrente I1, essa corrente I2, essa corrente vamos definir I12, né? I12, e essa corrente vamos chamar corrente saída, I0, tá? Então quando temos elemento em paralelo, elemento único em paralelo, né? Não tem mais elemento aqui em paralelo, a gente trabalha com nós, né? Então vamos trabalhar aquele no U1 vamos trabalhar da seguinte forma. No U1, né?
temos que a corrente entra naquele nó, certo? A corrente entra naquele nó e sai a corrente I1 e sai corrente I12, né? Sai corrente I1 e sai corrente I12, certo? Como a fonte, né? Deixamos como fonte, né? Como constante. I1 vai ser... que vai ser I1? Como vai ficar? Como é a corrente dos capacitores? Como é a corrente dos indutores? Então, vou fazer uma janelinha aqui, né? Para lembrar como são as correntes e tensões dos indutores e capacitores, tá? Olha só, para o capacitor, né? A corrente vai ser C vezes a derivada da tensão do capacitor, né? A tensão do capacitor, né? Mais ou menos, né? Aqui tem a tensão do capacitor, né? E a tensão do capacitor vai ser 1 sobre C integral da corrente, né? Se não tiver condição inicial, tá? Se tiver condição inicial, aí a equação é outra, tá bom? Bom, e para indutor, né? O indutor, elemento L, vai ter uma tensão NL, certo? Então, pessoal, a corrente no indutor vai ser 1 sobre L integral da tensão L de T. Se não tiver condição inicial, tá? Se tem condição inicial é outra coisa, tá bom? E a tensão no indutor vai ser L vezes a derivada da corrente, né? dt. Ok? Então é importante saber isso aqui, né? É importante lembrar disso aqui, anotar, né? Tá bom? Então voltando aqui, né? A corrente I1 é a corrente de capacitor, né? Então vai ser C1 vezes a derivada da tensão 1 em função do tempo, né? Mais a corrente I12. Olha só, a corrente I12 contém dois elementos, desculpa. Como tem dois elementos, não posso defini-lo em termos de corrente. Vou ter que fazer uma malha depois, tá? Então eu deixo expresso como variável, certo? Daí eu isolo a derivada, certo? Isolo a derivada. Então vamos ter du1 dt igual a corrente dividido por C1 menos corrente I12 dividido por C1, tá? Então essa seria a nossa primeira equação diferencial, tá? Bom, essa é uma equação de primeira ordem, então falta uma equação de segunda ordem ou duas equações de primeira ordem. O importante é somar 3 ordens, tá? Bom, olha agora, olha só. Temos uma corrente que passa por dois elementos. Então a gente pode definir uma malha, só que não uma malha completa. A gente define uma malha entre essa tensão e essa tensão, tá? Então fazemos uma malha entre U1 e U2, ok? Então, olha só. A diferença de tensão entre U1 e U2 vai ser a tensão no indutor mais a tensão em R1, certo? A tensão do indutor seria L vezes a derivada da corrente 1,2, certo? dt, mais a tensão no resistor 1, que vai ser R1 vezes I12, certo? Agora, isolo a derivada
e obtenho derivada I12 de t igual a U1 dividido por L menos U2 dividido por L menos R1 dividido por L veces I12. Ok? Então aqui tenho a segunda equação diferencial. Duas equações de primeira ordem, então faltaria uma equação de primeira ordem para somar três ordens, né? Então, três armazenadores, três ordens. Tá bom? A terceira equação diferencial posso obtê-la a partir dessa relação de nó, certo? Entra I12, sai I2 e sai I0, né? Ok? Então, vou trabalhar com um nó U2, né? Nó U2. O que temos naquele nó? No, U2. Olha só, entra I12, está entrando I12 e está saindo I2 e está saindo I0, né? I0. Tá. Bom, I12 é uma variável que já escrevi na equação diferencial de aqui, certo? Se a variável já está definida na equação diferencial com derivada de I12, desculpa, eu não desenvolvo, deixo aí, tá? Agora I2 vai ser a corrente no capacitor 2, né? Então vai ser C2 vezes a derivada de U2 dt, né? E a corrente I0 vai ser U2 dividido por R2, certo? Vai ser U2 dividido por R2. Ok? Isolando a derivada de U2 dt. Vamos ter I12 dividido por C2 menos un C2R2 vezes U2. Tá? Então, pessoal, aqui teríamos três equações diferenciais. Tá? Três armazenadores, três equações diferenciais. Tá bom? Ok. Bom, provavelmente vocês estudaram a Hegel-Kramer, né, em circuito Ohm, certo? Era para ter visto, né? O que diz a Hegel-Kramer? Bom, a Hegel-Kramer é útil quando queremos descobrir alguma variável, certo? Do sistema. Mas aquele sistema trabalha com transformada de Laplace, né? Então, quando a gente trabalha com Kramer, temos que trabalhar com Laplace, ok? Provavelmente em circuitos Ohm, vocês estudaram o Kramer com J omega, certo? Com J omega, aqui vamos trabalhar com Laplace, tá? Ok? Em vez de J omega, a gente trabalha com S, tá? Então, a mesma regra, só que em vez de J omega, que como está vendo o circuito Ohm, vai ser S de Laplace, tá? Então, vamos revisar aquela regra de Kramer que vocês aprenderam. Olha só, essas equações daqui para capacitor e indutor, né? Em termos de Laplace, né? Como ficariam? Para o capacitor, né? A corrente vai ser C vezes a tensão do capacitor, né? Vezes S. Aquele S representa a derivada, certo? Onde tiver derivada, né? El Laplace equivale a multiplicar por S, certo?
E a tensão do capacitor seria, olha só, aqui tem um integral. A integral é representada por 1 sobre S, né? 1 sobre S vezes 1 sobre C vezes a corrente, né? O sea, sería básicamente sería a corrente dividido por C veces S. ¿Tá? Entonces sería la ecuación de Laplace para un capacitor. ¿Tá? Ahora para un inductor. A corrente inductor, olha só. Aqui temos um integral, certo? Então a integral é representada por 1 sobre S, né? Vezes 1 sobre L vezes UL. O sea, a corriente, en ese caso va a ser UL dividido por L veces S. ¿Tá? E agora a tensão do indutor. Tensão do indutor, como ficaria? Olha só, tendo a derivada aqui. A derivada é representada por S. Então vai ficar L vezes a corrente vezes S. Tá bom? Então, para aplicar a regra Kramer, temos que passar, por exemplo, para aquele circuito, temos que passar essas três equações diferenciais para Laplace. Tá? Para Laplace. Ok? Como ficaria el Laplace? Olha só. Essa primeira equação que a gente obteve, el Laplace, vai ficar U1 vezes S, certo? Igual a corrente dividido por C1 menos corrente 1,2 dividido por C1. Tá? Nesse caso aqui, se aplica outra forma de Laplace, a derivada da corrente I12 vai ficar I12 vezes S, né? Igual U1 sobre L menos U2 sobre L menos R1 sobre L vezes I12. ¿Ok? E para a terceira equação diferencial, se transforma para Laplace, vai ficar U2 vezes S igual I12 C2, né? Menos 1 C2 R2 vezes U2. Tá? Então temos três equações transformadas para Laplace. Tá? Então vou organizar essas três equações. Tá? Então eu junto as três equações diferenciais na forma de Laplace, né? E agora eu organizo de tal forma que de um lado vou deixar apenas as fontes independentes. Tá? Olha só, aqui a fonte independente vai ser a corrente I, certo? A corrente I, né? Ok? Essa é a única fonte independente que a gente tem no circuito, né? No circuito temos apenas essa fonte independente, tá? Se tivesse uma fonte de tensão, a gente também considera como fonte independente, tá? Então, essa fonte deixamos isolada da equação. E a gente reescreve a equação do outro lado, né, com outros termos que sobram, tá? Então, aqui ficaria o 1 vezes C1 vezes S, certo? Mais a corrente I12. Ok? Na segunda equação não tem nenhuma fonte. Estão vendo? Não tem nenhuma fonte. Então, deixo zero fontes do lado e do outro lado deixo o resto dos termos, que seria o 1 sobre L menos o 2 sobre L menos
R1 sobre L menos mais S vezes I12, certo? Se passar I12 vezes S para o lado direito, posso associar com essa corrente I12, né? Então as duas são comum, seriam comum de menos R1 sobre L menos S, certo? Então ficaria menos R1 sobre L mais S, né? Porque ficaria menos R1 sobre L I12, né? Menos S vezes I12, tá? Esse aqui é um S, né? Ok. E a terceira equação não tem fonte, né? Se vemos aqui no circuito, não tem fonte externa, não tem fonte independente, né? Então a fonte vai ser 0, ok? Então aqui, como ficaria? Ficaria I12 sobre C2 menos um C2R2 vezes U2, né? Menos U2 sobre S, né? Vezes S, né? Mas olha só, aquele U2, posso associá-lo, posso associar esses dois termos com U2, certo? Então aí, na verdade, ficaria como um C2R2 mais S, né? Vezes U2. Tá? Então, essas três equações temos que deixá-la na forma fontes igual a uma matriz A vezes X, né? Onde X seria as variáveis do circuito, né? O X seria qual variável? Seria a variável U1, seria a variável I12 e a variável U2, né? Ok? Então temos que tentar deixar esse sistema na forma matricial, né? U igual a X, né? Então, olha só. U vai ser o vetor fonte, né? Vai ser I, 0, 0, certo? Igual uma matriz A, né? Matriz A vezes vetor X. Vetor X vai ser o 1 e 2 e 2, né? Você vê aqui as variáveis do circuito, né? As variáveis são tensão, corrente, tensão, né? E fonte, né? A fonte fica no vector U, tá? Então, esse vector U são fontes, né? E aquele vector X são variáveis, né? Tá? Você fazia a mesma coisa em circuito 1 com Kramer, né? Só que em vez de usar S, utilizavam J-ômega, tá? A metodologia é a mesma, só que agora trabalhamos com J-ômega, tá? Então a primeira equação, U1 está multiplicado por C1S, certo? Esse outro termo, temos I12 multiplicado por 1, certo? E o termo U2 não tem U2, certo? Então 0. Então ficaria C1S vezes U1 mais 1 vezes I12 mais 0 vezes U2. Aí completa a equação, tá? Segunda equação, temos 0 igual a quê? O 1 está multiplicado por 1 sobre L, certo? O 2 está multiplicado por 1 sobre L, negativo, né? E o 2 está multiplicado por menos R1L dividido por L mais S, né? Então, como ficaria? Ficaria 1 sobre L vezes o 1, né? Menos R1 sobre L mais S vezes I12, né? Certo? Menos 1 sobre L, U2. Ok?
A terceira equação, como ficaria? Ficaria 0 igual... Aqui não tem o 1, né? Não tem o 1, não tem tensão 1. 0. Segunda equação ficaria menos 1 C2 R2 mais S, né? Desculpa. A corrente I12 está multiplicada por 1 C2, né? E a tensão U2 está multiplicada por menos 1 C2 R1 mais S, né? Aí sim, ok? Então seria a nossa forma matricial. Então aqui seria matriz A, esse aqui é matriz A e esse aqui é matriz X. Tá? Então agora formei o sistema U igual a X. Tá bom? Então pessoal, como funciona o Cramer? Se eu quiser saber qualquer uma dessas três variáveis, U1, I12 ou U2, né? Utilizo diretamente Cramer. Como funciona Cramer? Funciona da seguinte forma. A variável que eu quero, posso formá-la pela determinante da matriz A, certo? No denominador. E no numerador, trabalho com a determinante da matriz A, só que eu substituo a coluna da variável que eu quiser encontrar. Por exemplo, eu quero saber a variável U1. Tá? Quero calcular a variável U1. Certo? Como a variável U1 está na primeira posição, eu devo substituir a primeira coluna por U. Tá? Então a primeira coluna ficaria I0 e 0, né? I0 e 0. Tá? E o resto fica igual, fica intacto. Né? O resto ficaria 1, 0. Aqui ficaria menos R1S mais RL mais S, né? E aqui ficaria menos um L, né? Aqui ficaria um C2. E aqui ficaria menos um C2 R1 mais S, né? Entenderam a ideia? Essa regra é Cramer, tá? Essa regra é Cramer, tá bom? Por exemplo, queremos calcular I2, tá? Vamos supor que vamos calcular I2 nesse exemplo, tá? I2 seria a determinante de A, certo? Determinante de A, certo? No denominador, e o numerador seria a determinante de A também, só que substituo a coluna pelo U, certo? Como U2 é a segunda variável, eu tenho que substituir a segunda coluna pelo vector U, certo? Então, a segunda coluna substituo por I, 0 e 0, tá? E o resto eu deixo intacto, fica C1S, fica 1 sobre L e fica 0, né? Aqui fica 0 menos 1 L e menos 1 C2 R1 mais S, tá? Então aquele I2, eu posso calculá-la assim, né? Denominador seria a determinante de C1S, 1 e 0, certo? 1 sobre L menos R1L mais S e menos 1 L, certo? E aqui 0, 1 C2 e menos 1 C2 R1 mais S. Tá bom? E o numerador seria esse aqui, né? Ok? Agora, para quem não lembra como fazer determinante, né? Tem várias formas, né? Tem várias formas. Uma forma simples de calcular determinante é assim, né? Por exemplo, eu quero calcular determinante A, B, C, D,
E, F, G, H, I, né? Aqui a determinante eu posso calcular da seguinte forma. Posso pegar o primeiro elemento A, certo? A, né? E multiplico pelo determinante, por esse determinante aqui, certo? F, H, I, certo? Então marcou A, então excluo a fila, a linha e a coluna, né? E multiplico por esses termos que sobraram, certo? Daí eu posso subtrair F, H, I, né? Daí eu subtraio B, certo? Tem A, B e C, né? Aí fica A menos B mais C, né? Aí fica menos B, né? Menos B, marco filas de columnas, né? Fila de columna. Aquí que sobró, elimino esa fila, esa línea y elimino esa columna, ¿no? Entonces sobró D, G y F, I, ¿cierto? D, G, D, F y G, I, ¿cierto? Daí mais C veces, cuando considero C, elimino esa columna y esa fila en esa línea y sobra D, E, G, H, ¿no? G, H, ¿tá? Ok. También puedo calcularla de otra forma, de varias formas, ¿no? Por ejemplo, puedo calcularla con la secuencia A de Y, ¿no? Por ejemplo, la secuencia A de Y sería la siguiente, sería A, ahí elimino esa columna y elimino esa fila en esa línea y sobra E, F, H, I, ¿cierto? Ahora sustraigo D, ¿no? Daquele D elimino esa fila y esa columna y sobra B, C, H, I, né? Mais G, né? Si elimino esa columna y esa fila aquí, sobró BC y HI. ¿Ok? Bom, lembrando que determinante 2 por 2, A, B, C, D, né? Una determinante 2 por 2 sería simplemente AD menos BC, né? ¿Ok? Agora, se uma matriz 3x3, 4x4, 5x5 é a mesma coisa, né? 4x4, 5x5. Aí, por exemplo, se quiser fazer essa forma, seria A menos B mais C menos D mais menos mais menos. Vou intercalando, né? Mais, menos, se der mais, menos, tá? Mas se eu tiver, por exemplo, tem A, B, C, D, e aqui tivesse um zero, né? T, E, F, G, H, I. Bom, eu posso aproveitar, certo? Posso aproveitar daquele zero, né? Como é zero, né? Posso simplificar. Não simplificar, é fazer menos operação matemática, né? Escolhendo esse aqui como, digamos, o pivô, certo? Por exemplo, aqui, para aquele exemplo aqui, o pivô era A, B e C, né? Nesse outro exemplo, o pivô era A, D e G, certo? Aqui escolhe o pivô B0H ou D0F, né? Qualquer um dos dois vai dar a mesma coisa. Por exemplo, se escolher o B0H, vou ter B vezes, elimino essa coluna, elimino essa fila, vai sobrar DFGI, né? Menos 0, né? Menos 0 mais H, certo? Elimino esa columna, elimino esa fila, sobró A, D, A, C,
de f, certo? Então agora, em vez de fazer 3 determinantes, faço 2, né? Aproveito aquele 0 aí, né? Ou também, mesma coisa é se escolher o pivô D0F, né? D0F. Ficaria D, né? Elimino coluna, fila. Sobraria BC, HI, né? Menos 0, né? Mais F. Elimino coluna, fila, sobra AB, GH. Tá bom? Então, continuando com o exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui. Aproveita esses dois zeros daqui, certo? Então ficaria simplesmente, no numerador, ficaria simplesmente I multiplicado por I multiplicado por, elimino esa fila, elimino esa columna, va a sobrar 1 sobre L y 0, y aquí va a sobrar menos 1 sobre L, y aquí menos un C2R1 más S, ¿cierto? Y el denominador, posso proyectar ese 0 de aquí o posso proyectar ese 0 de aquí, ¿tá? Posso proyectar cualquier un deles. O usar o pivô C1, 1 y 0, ¿tá? Então temos C1S veces menos R1 sobre L más S menos 1 sobre L, un C2 y menos un C2R1 más S, ¿no? Menos 1, ¿cierto? Menos 1 veces, elimino esa fila, esa columna, ¿no? Va a sobrar 1 sobre L y 0, y aquí va a sobrar menos 1 sobre L y menos 1 sobre C2R1 más S, ¿no? Mais 0, né? Mais 0, né? Ok? Então isso aqui é o 2, certo? O 2. O 1 de... O, e um 2, né? E um 2, desculpa. E um 2, certo? E um 2. Ou ficaria e um 2? No numerador, seria simplesmente I vezes 1 sobre L vezes isso aqui, certo? Menos 0 veces 1 sobre L. Entonces sería aquí menos S dividido por L, ¿no? Menos 1 dividido por L C2R1, ¿cierto? Todo eso multiplicado por I, ¿cierto? Todo eso multiplicado por I. Y el denominador, ¿cómo ficaría? Ficaría C1S veces isso por isso menos isso por isso, certo? Isso por isso menos isso por isso, né? Ficaria vezes esse quadrado mais R1 sobre L mais um C2R1 vezes S mais
más R1 dividido por LC2 R1, ¿cierto? Todo eso ahí, menos un, ¿cierto? Menos un veces isso por isso menos isso por isso, ¿cierto? Entonces ficaría menos 1 veces menos 1 sobre LC2R1 menos S dividido por L. Ok? Entonces, I1 2 sería menos un L veces S más un C2R1, ¿no? Dividido por C1 S cubo más C1 R1 más un C2R1 S cuadrado más C1 R1 dividido por LC2R1 veces S más S dividido por L más un LC2R1. Entonces aquí ficaría como I1 2 sería menos un L S más un C2R1. Ficaría C1 S cubo más C1 R1 L más un C2R1 S cuadrado más C1 R1 L C2R1 más un S, un L veces S más un LC2R1. ¿Tá? Normalmente el denominador a gente llama de delta. Tá? Delta. Aquele delta é o polinômio que vai dar os polos do sistema. Tá? Se você substituir os elementos, obtém um polinômio. Se tira na raiz do polinômio, vai dar os polos do sistema. Tá bom? Por isso, terceira ordem vai dar 3 polos. Tá? Então, I1 2 vai ser denominador os polos e numerador vai ser S mais 1 sobre C2R1. Né? E aquele 1 sobre L, aquele 1 dividido por L pode passar no denominador, né? Multiplicando um delta, né? Certo? E aí ficaria menos, tá? Então aí encontrei isso vezes I, certo? Vezes I, certo? Este es I. Aí encontrei a corrente I1 2, tá? Então para encontrar U1 e U2 é o mesmo método, tá? Mesma forma. Ok? Bom, como último exemplo vamos ter as equações diferenciais desse sistema, tá? Temos uma fonte independente U, né? Temos um resistor R1, R2, R3, R4, temos um indutor L, um capacitor C, aqui tem tensão U1, aí tensão U2, tá? Aqui vamos definir uma corrente, vamos chamar essa corrente IL, tá? IL, isso aqui vamos chamar a corrente IC, né? Essa aqui vamos chamar corrente I0, né? Essa aqui vai ser a corrente,
Vamos a llamar corriente R3. Y esa aquí va a ser la corriente R1. Y R1. Tá bom? Bom. Temos dois armazenadores, certo? Então, para ter duas equações ou uma equação de segunda ordem. Então, vamos ter duas equações de primeira ordem ou uma equação de segunda ordem. Tem que dar segunda ordem no sistema, tá? Então, vou trabalhar com esse nó primeiro, tá? Vou trabalhar com esse nó aqui. Nó U1, tá? Olha só. Naquele nó está entrando IR1 e está saindo IL e está saindo IR3, certo? IR3, ok? O IR1 vai ser U menos U1 dividido por R1, certo? A diferencia de tensión da fonte menos ese nó dividido por R1. Esa va a ser la corriente IR1. ¿Sí? Aquí la corriente IL tem dois elementos, então não posso desenvolverla. Deixo ela aí. ¿Sí? Y tem a corriente IR3 que vai ser U1 menos U2 dividido por R3. Tá? Ok? Bom, se observan aqui não temos equação diferencial, certo? Não temos derivada, certo? Então o que faço aqui? Eu chego a uma relação tal que eu vou substituir em alguma outra equação diferencial, tá? Então se uma equação não tem equação diferencial, eu utilizo essa equação para isolar alguma variável e depois substituyo numa equação diferencial, tá bom? Entonces queda hacer una ecuación de reserva, ¿tá? Ecuación de reserva. Voy a trabajar con la malha U1, ¿tá? U1, ¿tá? Olha só, na malha U1 vamos partir desse ponto de tensão e vamos para a Terra, né? Então temos U1 igual a tensão no indutor mais a tensão em R2, né? Ou seja, U1 vai ser então o L vai ser L DIL dt e o R2 vai ser IL vezes R2, certo? Ou seja, que DIL dt vai ser o 1 dividido por L menos IL dividido por R2. ¿Ok? Veces, disculpa, dividido por L veces R2. ¿Tá? Então, sim, tensão nos dois, posso obter a equação diferencial em função daquele capacitor, né? Mas daquele U1 não posso obter a equação diferencial, né? Em função de que aquela relação de nó, né, não tem derivada, né? Então o que faço? Eu posso substituir o 1 daquela equação daqui, né? Posso isolar o 1 e substituí-lo aqui, tá? Então vamos resolver essa equação para obter o 1, tá? E ficaria U sobre R1 menos U1 sobre R1
igual IL mais U1 sobre R3 menos U2 sobre R3, tá? Ou seja, que temos U1 menos U1, posso juntar esse U1 com esse U1, certo? Um R1 mais um R3, certo? Vai ser igual a quê? A IL mais menos U2 R3, certo? U2 R3 menos o R1, certo? Ou seja, que o 1 vai ser 1 sobre um R1 mais um R3, né? Vezes o R1 mais o 2 R3 menos I, certo? Então, o 1 seria, então... Essa relação é a mesma coisa que fazer R1 em paralelo com R3, certo? Mesma coisa. Então, isso resulta R1 vezes R3 dividido por R1 mais R3, né? Como fazer o paralelo entre a resistência, né? Vezes o R1 mais o 2 R3 menos I, tá? Esse seria o 1, tá bom? Pessoal, se vocês tivessem feito um equivalente treinar naquele ponto, teriam obtido a mesma resposta, tá? Se fossem treinar naquele ponto e querem obter o 1, né, teriam chegado à mesma equação, ok? Então revisen circuitos 1 caderno da parte de TVNAN, tá? Teriam chegado à mesma equação matemática. Se fazem por TVNAN é muito mais rápido, tá? Perde menos tempo. Eu fiz aqui passo a passo para praticar, tá? Ok? Então aquele U1 vou substituir na equação diferencial, tá? Da corrente, certo? Aí, né? Substituo esse U1 na equação diferencial, né? Então vou obter quê? Vou obter DL dt igual, substituyo isso por isso aqui, né? Então aqui ficaria R1 por R3, né? Substituyo U1 aqui, né? Dividido por R1 mais R3, todo isso multiplicado por L, certo? Todo isso multiplicado por o R1 mais o 2 R3 menos I, né? Essa corrente IL, disculpa, né? Corrente IL, certo? Corrente IL, certo? Hay menos IL, L veces R2, certo? Então aqui essa seria a corrente IL, né? IL, IL, tá? Então essa equação diferencial fica TIL dt. Vai ficar um pouco grande, né? Vai ficar U multiplicado por R3 dividido por L veces R1 más R3 más U2 R1 dividido por L R1 más R3
certo? Menos IL vezes R1, R3 dividido por L, R1, R3 mais R2 dividido por L, tá? Então, seria a primeira equação diferencial do sistema. Falta uma, certo? E uma equação diferencial de primeira ordem, né? Temos que completar segunda ordem, então precisamos mais uma equação, tá? Então, essa é a primeira equação, tá? É bom já ir praticando esse tipo de circuito e esse tipo de matemática, porque o pessoal na segunda prova ficou estancado nisso aí, né? O pessoal não conseguiu fazer a prova devido a esse detalhe aqui, né? Problema de que não sabem resolver circuitos, né? Então pratiquem bastante circuito, tá? Bom, a outra equação diferencial podemos ter a partir daqui, certo? Temos que no U2, né? Temos que entra IR3, certo? Entra IR3, sai IC e sai I0, né? Bom, IR3 vai ser U1 menos U2 dividido por R3, né? IC vai ser capacitância vezes derivada de U2 dt. E I0 vai ser U2 dividido por R4, certo? Então tem que substituir U1 aqui, certo? Mas enfim, a equação diferencial vai ficar de U2 dt igual U1 R3 vezes capacitância, certo? Menos U2 C vezes R3 menos U2 dividido por C vezes R4, né? C vezes R4. Então aqui a equação diferencial fica assim. O 1 tem que substituir por essa expressão daqui, certo? Essa expressão daí que fica gigante, né? Mas bom, isso podemos fazer vocês em casa, tá? Então essa é a segunda equação diferencial. E você tem que substituir o 1 aqui, certo? Tem que substituir o 1 aí por essa expressão daqui, tá bom? Então, para não se atrapalhar nas provas, já pratiquem esse tipo de exercício, tá bom? Bom, daí juntam os dois, né? Aí juntam esses dois com esses dois, tá? Ok? Seria isso, pessoal, mais ou menos a revisão de modelagem, né? Para que não fiquem boiando nas aulas nem nas provas, tá? Então, insisto nisso aqui, tá? Esse exercício que fiz agora foi motivo de que a maioria do pessoal fosse muito mal na segunda prova, tá? Ok? Então, para evitar isso, pratiquem bastante exercício com circuito, façam revisão da parte de TVNAM, Norton, tá? Será isso, tá? Então, um abraço.